to feel me on this. You see, there's something that's been worrying me, and I need to get it off my chest. Estamos de volta com mais um Super Duper Podcast. Eu sou o Edu. E eu sou o Caio. Tudo bom com vocês que estão nos ouvindo? Hoje o tema, sem suspense, né? Todo mundo já sabe. São dicas. Aprendeu, né, safada? A gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. O tema são dicas de videogames, dicas que a gente tem que saber de cabeça, né? De cabeça, exatamente. Que nem aconteceu com o nosso stop, né? O nosso abecedário gamer. Esses podcasts que a gente tem que fazer de cabeça, assim, é uma pressão enorme, gente. É muito massa, na verdade. Mas olha só, eu vou te surpreender, cara. Demorou, vamos lá. Quer que eu comece? Porque eu vou te surpreender. Vai lá. Robocop versus Terminator. Robocop é o Nossa. Exterminador do Futuro, do Mega Drive. Certo. É um jogo muito legal do Robocop. Eu me lembro de uma coisa mais boba do mundo, mas uma coisa que mais me impressionou naquele jogo é que você atirava nas 8 direções. Eu achava que era incrível, porque naquela época, normalmente, o jogo tiro era tipo em linha reta, pra cima, e olha lá. E cara, o Robocop atirava na diagonal pra cima, diagonal pra baixo. Nossa senhora. Apesar que até aí o Rambo e o Demolidor lá, o Terminator lá, sei lá, ele também fazia isso daí. Também atirava pros 8 lados. Aliás, Rambo e o outro era aquele do Wesley Snipes com o Stallone. Putz, eu adoro esse filme. Demolition Man, o Demolidor. Isso. É esse mesmo. Esse jogo é uma bosta, mas o filme é ótimo. Mas ele também atira pros 8 lados. Enfim. Bom, e o Robocop é o Exterminador do Futuro, então eu achei muito divertido. Eu acho que eu nunca fui muito longe nesse jogo, porque é a terceira fase, uma coisa assim. Mas tinha uma dica, óbvio, que é o tema da nossa conversa, é a dica. Eu não me lembro mais o que a dica fazia. Eu acho que ela abria um debug mode, uma coisa assim. Mega Drive tem 3 botões, A, B, C, né? Certo. Segura a dica. Vou puxar de cabeça. ABC, CBA, 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 AA, CA, CB, CA, 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 B, CB. Eu não me lembro o que essa dica faz exatamente. Eu acho que ela abre um menu, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que, se não me falha a memória, a primeira fase você normalmente vai pra direita, a esquerda é tipo aquela parede de tela. E eu tenho a impressão que quando você digita essa dica inteira, você pode ir pra esquerda. E quando você vai pra esquerda, você chega numa tela secreta lá com vidas e sei lá o que mais tá habilitado. Tem uma super arma. Bacana. Qual habilitaria, cara? Robocop? Qual é o objeto do desejo do Robocop? Cabelo? Acho que tinha uma peruca lá naquela sala secreta. Enfim, ok. Bem, já que você falou de Robocop, eu vou puxar um que lembra aí. Na verdade não lembra nada, só que eu lembrei, não sei, você falou do Robocop e eu lembrei desse bagulho. Cara do Zero Tolerância, lembra, mano? Não, eu nem sei que jogo é esse, cara. Zero Tolerância era um joguinho que lembrava muito Doom, ou sei lá, aqueles joguinhos de labirinto do Windows. Fups? É tipo isso. É um Fups, então. Você só controla a mãozinha dele, você vai andando por uma tela, um falso 3D, sei lá, que você vai andando pros lados e pra frente, tipo aquele labirinto do Windows. Super Nintendo? Tipo essas paradas, assim. E era assim, você tava tipo numa base, num prédio, sei lá, então cada fase era um andar dessa base, enfim, sei lá. E que console era isso? Era do Mega Drive, cara. Era do Mega Drive. E bem, não é bem uma dica, era um password que eu lembro que eu fazia direto. Que você começava na primeira tela com todos os itens, todas as armas lá, tudo fodão. Que era, as fases lá eram todas colocadas com o nome de Basement. Então tinha Basement 1, Basement 2, Basement 3 e ia embora, né? E o password pra você conseguir todas as armas e todos os itens e tal na primeira Basement era você escrever Basement com um ponto de exclamação no final. Aí você já ganhava todas as armas e todos os itens, tipo Super Sus. Sabe que isso me lembra aqueles códigos de jogos de computadores dos anos 90 lá. Doom, Duke Nukem 3D,
O Wolfenstein. Não, mas até jogo de estratégia, tipo World of Warcraft 2 e... Como é que é aquele que você tem Império Romano e não sei o que lá? Age of Empires, Age of Mythology. Sei. Eles tinham umas dicas que você coloca no teclado, códigos que você digita, super divertidos, assim. Pode crer. Eu acho que o do Age of Empires era tipo... Não sei o que, pizza. Tipo George Pizza. E daí você ganhava um monte de comida. Eu lembro no Age of Mythology. Você, quando estava jogando X1 lá, né, contra outro jogador, PVP, você conseguia digitar Pandora Box. E, você acabava com outro cara, assim, tipo, ia tanto nego pra cima do outro lá que, tipo, era muito difícil de sobreviver um Pandora Box, assim. Era super legais esses jogos de computadores e suas dicas que escreviam alguma coisa. Pode crer. Gostava pra caramba. Apesar de que eu não consigo lembrar de nenhuma exatamente aqui. Eu lembrei só do Pandora Box aí, porque eu lembrei. Mas me lembro de uma coisa parecida com essa de escrever. Que é o seguinte, vamos de novo ao Mega Drive. Mega Drive tinha um controle de 6 botões. Certo. ABC, XYZ. Isso. Tinha mais um outro botão, que era o Mode. Isso. Essa história, não sei porque eu falei dele. Vamos à história. E eu nem sabia pra que servia, na verdade. O meu tinha... Ele era um botão que podia ser usado, às vezes era usado como select, mas quase nunca foi usado. Mas isso não tem nada a ver com a história, vamos pra história. A história é o seguinte: Mortal Kombat 2 para o 32X, se eu não me engano. 32X é um acessório do Mega Drive. A dica do debug lá, do debug menu, você apertava os seguintes botões: C. Eu sabia que o Mode tinha a ver aí, ó. Porque o Mode podia ser considerado o botão R também. Viu? Eu sabia que eu não falei à toa. Nossa, algum jogo usava o botão R? Que eu me lembre, só o Eternal Champions do Sega CD. Virgem Maria. Mas é muito raro. Mas enfim, então o Mode pode ser considerado o botão R. Então você fazia o seguinte: você apertava C, R, A, Z, Y, C, Y, R, A, X. Essa era a dica do menu. Isso escreve Crazy Cyrax. Que viagem. Eu lembro do Mortal Kombat 2 também. Já que você colocou Mortal Kombat 2 aí na lista. Tinha um bagulho pra você colocar tipo um test mode lá, ou um cheat menu, não sei. Aí você ia no option, você colocava... Bem, o que eu falar que é trás, você entenda como esquerda e frente como direita, enfim. Era trás, baixo, trás, frente, baixo, frente, trás, trás, frente, frente. E abriu um outro menu com a penca de cheat, tipo, o primeiro player, com um soco você mata ele. Aí lá habilitava o Fergallet. Pode crer. Tinha essa parada mesmo, é verdade. O Fergallet tinha um finish move exclusivo do Mega Drive, exclusivo do Mortal Kombat 2. Você fazia toda essa dica lá, e aí habilitava um negócio especial. E aí você pegava o Raiden e fazia um comando de fatality especial e o oponente se transformava, não sei o que, Fergs, que é um dos criadores do jogo, uma coisa assim. Uma parada assim. E tinha aqueles monte de negocinho, tipo, jogue contra o Noob Saibot, joga contra o Smoke. Tinha esses monte de... O Super Nintendo, se eu não me engano, no Super Nintendo o código era dividido em 3 minutos, se eu não me engano. E tinha um no Mortal Kombat... Eu me lembro do Mortal Kombat 1. O do Mortal Kombat 1 era pra baixo, pra cima, 2 vezes pra esquerda, A, direita, pra baixo. E aí abriu o menu com todas essas coisas, e inclusive o maravilhoso menu de um golpe pra matar e escolher começar na fase do The Pit. Porque também. Jogar contra o Reptile você tinha que fazer 2 perfects no The Pit e o fatal. Exatamente. E 2 perfects, gente, é dureza. Então a melhor maneira de fazer isso é com no primeiro personagem já na tela, né? E com um código que mata com um golpe só, porque você solta uma magia e pá, resolvido. Pode crer. Bem, vou chupinhar aqui também outra dica aqui que nós já demos inclusive no outro pod aí do Virtua Fighter, né? Pra jogar com a Dural. Que eu sabia de um jeito e depois você me explicou que também tinha um segundo jeito, né? É uma dica diferente do Dural. Cara. Então. O que eu conhecia, eu até expliquei no outro pod que eu descobri por acaso porque eu sentei em cima do controle, que era segurar pra algum dos lados durante 5 segundos, 5, 8, sei lá, e habilitava o personagem.
e depois você descobriu que existia um outro esquema que era pra apertar de um lado pro outro, um negócio assim. Isso, de um lado pro outro, fica pulando do menu, aparece a Dural. Ah, Dica famosa de videogame é o famoso Konami Code. Konami Code. Você não sabe o que é? Não. Então, vamos lá. Vários jogos da Konami, lá na época do Nintendinho, tinha um código comum para todos eles. E isso era eu não sei se foi o primeiro, mas é muito conhecido em Contra, porque dava 30 vidas, se eu não me engano, em Contra. E era 2 vezes para cima, 2 vezes para baixo, esquerda, direita, B, A, Start e Select, se não me engano. Falei só Start. Putz, não, eu ouvi falar disso daí sim. Inclusive, saiu algumas notícias aí na internet há um tempo atrás que tinha vários sites americanos que tinham esse Konami Code na tela. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo que eu vou buscar isso daí de novo. Tem uns sites, inclusive da Vogue, da revista Vogue, que é conhecidíssima lá nas gringas lá. Você faz esse código na homepage deles, com as teclas do computador, e aparecem vários dinossauros na tela correndo. É uma viagem. Oh, que legal, não sabia e disso. Tem tipo, são vários sites assim gringos que tem essa tela aí, que é tipo a galera da... Me parece, não sei se eu entendi certo, porque eu vi em inglês, mas me parece que algumas pessoas que desenvolvem pra Konami também fizeram esses sites e colocaram isso aí como tipo um easter egg, sei lá, uma parada meio maluca. Então, e o código originou lá no Nintendinho, é talvez o código mais famoso, foi imortalizado em algumas músicas aí, inclusive do Brental Floss, que fez uma música do Konami Code. Ah, pode crer. Vamos botar o link do Brental Floss aí na descrição. Tá. É bom. Eu vou colocar. Veja a curiosidade, eu tive Mega Drive, eu não tive Nintendinho. Eu tive Mega Drive também. Eu não joguei esse jogo, gente. Eu comprava uma revista chamada Ação Games, que tinha sempre uma promoção. Bons tempos, hein, cara? Em um determinado episódio, a promoção da Ação Games era acertar o código da Konami. Eu pesquisei, respondi e ganhei. Ganhei a camisa. Veja que irônico, eu participei de um monte de promoção. Eu ganhei a promoção que era do código que não fez parte da minha infância. Porque eu pesquisei. Que massa. E é muito raro hoje em dia, mas ele ainda é usado hoje em dia, sabia? Um jogo moderno que usou esse código foi Metal Gear Rising. Metal Gear Rising Revengeance, se você fizer este código, mas aí substituindo os botões pelos equivalentes, né? Do PlayStation seria o bolinha e o X, você habilita um nível mais difícil de dificuldade. Que eu viagem. Fiz, né? Porque eu mal joguei o jogo no normal, mas eu acho muito legal que o código ainda esteja vivo hoje em dia. Eles deviam fazer em mais jogos. Né? Quem sabe ele não aparece aí, alguém não acaba descobrindo algum game aí da Konami. Que código você puxa pra combater o Konami Code, cara? Pra combater o Konami Code, deixa eu ver. Pô, vou fazer um combinho do Sonic então, pode ser? Manda Vou começar com Sonic 1. Vou começar numa ordem meio cronológica aí. No Sonic 1, pra você pegar a seleção de telas, era a coisa mais fácil do mundo. Você ficava colocando pra cima, baixo, esquerda e direita. Várias vezes até ouvir o barulhinho da moedinha. Tô pensando no Mario aqui. Das argolas do Sonic. Quando você ouvia aquele barulho, você segurava o botão A e apertava Start no Mega Drive, né? Aí aparecia uma relação com as fases. Sonic era só do Mega Drive. Então. Disfarce. E nesse mesmo jogo, se você quisesse fazer a dica das 1000 faces, que já apareceu nesse primeiro, você fazia a mesma sequência, só que intercalando com C. Então era tipo cima C, baixo C, esquerda C, direita C. Até ouvir esse barulho também. Aí você ouvia, você segurava os 3 botões, A, B e C, e apertava Start. Aí ele já começava na primeira tela com o Sonic sendo uma argola. Aí você ia mudando com A, tal, pra mudar entre os itens. O B, se eu não me engano, você voltava a ser o Sonic, e o C você colava, né? Colava o item na tela, sei lá, como se fosse uma estampa, sei lá. Muito pro isso ali. Eu usava muito esse negócio no Sonic 2. Então, e no Sonic 2 depois apareceu de novo, que você ia no sound test, né? Você ouvia as músicas 19, 65, 9 e 17. Abria a seleção de fases, também segurando o A, né? E apertando Start. Dentro da seleção tinha um sound test de novo, que se você ouvisse as músicas 4126,
você tinha já as 7 esmeraldas. Então você podia começar em qualquer uma daquelas telas lá, que se você pegasse 50 moedas e pulava... Não era 41261992? Não, era só 4126. Eu acho que era, sabe por quê? Porque essa é a data de lançamento do jogo. Não, se você colocasse 1992, 1124, aí você fazia o 1000 faces. Ah, pode crer. É que eu fazia todos eles. Então. E o 4126 você já começava com as esmeraldas, que daí você pegava 50 argolinhas lá e virava Super Saiyajin. Então, eu fazia muito isso, pra virar Super Sonic, fazia as 50 argolinhas e tinha a manha pra fazer o Super Tails também. Que era você virava o Super Sonic com esse negócio aí, e daí você criava uma televisão de trocar de lugar. Exato. E aí quando você quebrava essa televisão pra trocar de lugar, o Tails ficava super. E daí depois você podia voltar a ser Super Sonic com mais 50 argolas. Exatamente. Porém, bem que o Tails era imortal, né? Pra que virar Super Tails? Então. Né? Apesar que esse código, essa dica do Tails não funcionava com todos os cartuchos. Que nem o meu cartucho não funcionava. E o do meu colega que também tinha esse jogo funcionava. Funcionava no meu. Então. eu fui frustrado. Apesar que eu descobri essas dicas muito tarde. Eu joguei o Sonic inteirinho. E depois de muito tempo que eu fui descobrir, o pessoal me falava, tipo, nossa, você não sabe isso, tipo, todo mundo sabe. Essa dica, graças a eu saber de cabeça, um dia eu visitei alguém numa cidade longínqua lá, e o moleque tinha poucos jogos, tinha o Sonic 2 lá, e ele não sabia disso. E não tinha internet naquela época, né, gente? Tinha revista do lado, não tinha como, mas eu sabia de cabeça a dica. Então pera aí, tem um negócio aqui, ó, 1965-917. Meu, o guri ficou tão feliz. Aconteceu isso comigo também. Tinha um moleque que morava no prédio onde meu primo morava. E ele tinha Mega Drive também. Eu mostrei pra ele o código. Ele, não, mentira que você dá pra fazer isso. Eu falei, Outras épocas em que conhecimento de códigos era... Era tudo, você era o cara mais fodão da escola. Eu não sei se chega a tanto. Mas aí, qual mais? Eu tô tentando pensar se tem algum jogo moderno como a dica. Acho que não se faz mais dica em jogo moderno, né? Personagem secreto no máximo, uma coisa assim. Arcade rola? Porque tem os códigos do Orochi lá do The King, né? Olha, eu tava tentando lembrar como é que selecionava o Akuma no Street Fighter, mas eu não lembro a ordem dos personagens. Ixi, eu tô tentando lembrar até hoje como que faz aquele especial do Akuma, cara. Eu nunca consegui. Shungokusatsu? Aquele que escurece a tela e dá vários muquetas no maluco. Então é o Shungokusatsu. Prazer. Eu já lembro dos Orochi e já acho muito. Não, o Akuma no Street Fighter era tipo 2 segundos no Ryu, 2 segundos no Gaio, mas eu não lembro a ordem de personagem que tinha que ficar. Mas era muito preciso, você tinha que ficar 2 segundos em um, 2 segundos em outro, e tal, por mais 2 segundos certinho e apertar os botões. Pode crer. Eu lembro do que dos Orochi, no arcade você tinha os botões lá, tipo, quando você começava a jogar, ele mostrava lá que os botões, tipo, era A, B, C e D, né? Era tipo 4 botõezinhos. Aí, tipo, você tinha que fazer o Yori e a Leona primeiro, pra depois você fazer o time Orochi lá do Chris, a Charmy e outro maluquinho que tem um nome estranho. O Yashiro. Yashiro, esse maluco mesmo. Aí eu lembro que, tipo, do Yori era, tipo, você... Na seleção de personagens, né? Você segurava Start, colocava esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita com o A e o C, que era o primeiro e o terceiro, né? Botão. Aí ele aparecia. Aí com a Leona você fazia na seleção de personagens também, você segurava Start, aí você fazia cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, com o segundo e o último. Alternando, tipo, intercalando, né? Os dois. E pra fazer o time Orochi, você fazia esses dois maluquinhos, segurava de novo o Start, aí você fazia cima, esquerda, baixo, direita, cima, baixo e o B e o C, que eram os dois do meio. Aí eles apareciam. O Orochi, super personagem tatuado dos videogames. Na verdade ele não aparecia no arcade, né? Quem aparecia era o time Orochi, né? Que era os 3 maluquinhos lá, a Charmy, o Yashiro e a Chris. Agora o Orochi mesmo, ele só aparecia nos consoles. O Orochi. Eu ia falar Yashiro, eu falei Orochi. O Orochi ele só aparecia nos consoles mesmo. Pode crer. Ó, eu tenho uma, cara, que não é exatamente uma dica. Ou não sei. Funcionava pra mim, mas eu não sei se funcionava pra todo mundo. Era o seguinte, eu tinha um controle de Mega Drive. Não é aquele controle. Não é o controle da chavinha. Não é o da chavinha. Okay. Eu tinha um controle de Mega Drive que ele tinha 6 botões, mas eram 3 normais e 3 turbos.
Naquele controle especificamente, no jogo eSWAT era um jogo que você joga com um policial e depois das primeiras fases você joga com um policial na versão Robocop, uma coisa assim quase. Naquele jogo específico, se eu apertasse no meio do direcional, no meio na bolinha da cruz, né? Isso, na bolinha da cruz. Nossa. Quando eu era policial, na fase do policial eu ganhava o robô. Enquanto eu mantivesse apertado, eu era o robô. Eu não tinha acesso a tudo que o robô faz, mas eu tinha acesso a algumas coisas, pelo menos o voo. O que fazia passar a primeira fase um passeio, era só sair voando e você só se incomodava de novo no chefe. Nossa, eu vou ser bem sincero, nunca imaginei que aquela parte do meio do controle tivesse alguma acessibilidade. Não. Cara, eu não sei se isso é uma dica, se isso funcionava pra todo mundo. Funcionou pra mim, cara. Eu juro pra vocês, eu fiz isso, eu joguei, eu passei a primeira fase voando inteira. Funcionava todas as vezes, não foi uma glitch que aconteceu uma vez. Agora não sei se funciona pra todo mundo, né, gente? Mas ainda dane-se vocês, funcionou pra mim. Então, vou falando do Baric Knuckle do Street of Rage. Tinha uma dica lá de você conseguir habilitar o Shiva, né? Que era um mestre, né? Aquele chefão fodão karateca lá que todo mundo gostava. Todo mundo gostava, mas eu ia acabar falando dessa dica aí, mas eu lembrei que tinha uma muito mais foda. Que depois se você quiser explicar o do Shiva, você explica. Mas não é o meu alvo agora. Que era uma dica super foda de fazer. Eu nunca consegui fazer. O único cara que eu consegui ver fazendo assim foi o cara que morava, tipo, perto da minha casa, que jogava comigo. E ele foi o único, tipo, da rua, assim, que conseguiu fazer. Que a gente pegou a revista, tentou fazer e ninguém conseguiu. Só ele conseguiu. Cala da Lua? Oi? O único Cala da Lua? É, então. Que era um esquema que você tinha que selecionar o Alex, você tinha que apertar os 6 botões, tinha que ser um controle de 6 botões. Alex? É o Alex, agora eu esqueci o nome do... O Axel? Axel, eu ia falar Axel e falei Alex. E você tinha que pegar um controle com 6 botões, selecionar ele e ficar pressionando, né, os 6 botões. Aí quando começasse a fase, você tinha que dar aquele ganchinho dele muito louco. E depois do gancho já apertar o especial. Se desse certo, aí toda vez que você desse o gancho de novo, ele ia dar tipo 3, 4 ganchos direto. Ele ia tipo dar um bug no personagem, que toda vez que fizesse o gancho ele tipo repetia. Mas eu nunca consegui fazer, só esse meu colega que conseguiu. E depois a gente testou, realmente funcionava. Ele dava tipo umas várias sequencinhas assim, mas era tipo uma dica super filha da mãe, assim, que era pra você não tentar fazer mesmo. Tipo, é muito difícil, não faz em casa não. Eu nunca ouvi falar disso, cara. Tem um negócio legal no Bare Knuckle 3, ou Street of Rage 3, que tinha aqueles golpes que eram o 2 pra frente e B, né? 2 pra frente e soco. Isso. Eles tinham níveis, né? Isso. E aí o nível 2 e o nível 3 eram diferentes. Isso. Com o controle de 6 botões, você podia fazer qualquer nível na hora, assim. Era só fazer um comando especial usando um dos 6 do X, eu acho que era. É um dos de cima, né? E aí você fazia o golpe de boa, assim, mesmo sem ter o nível. Mas isso não é uma dica, isso é um golpe secreto, digamos assim. É um acessório opcional. Até porque eu não lembro, né? Então, como eu não lembro, a gente vai dizer que eu não quero falar desses códigos. Ok. O outro personagem secreto é um outro chefe, que é o Ash, e esse é o personagem que só tem na versão japonesa, Bare Knuckle 3. Foi vetado no ocidente, né? Foi vetado na versão de olhinhos não puxados aqui. Porque é um personagem assim meio afeminado. É um cara bem grande e forte, mas bastante afeminado, de meia calça e tudo mais. Que na versão ocidental foi completamente retirado, substituído por uns inimigos normais lá na luta, que seria com ele. Sim. Mas se você jogar o jogo japonês e depois que vencer ele você deixar apertado o A, que é o botão especial, até começar a próxima fase, o Ash também então vai estar disponível na tela de continue pra você quando você morrer. E eu jogava bastante com ele, é super divertido de jogar com o Ash, porque ele quase não tem comando nenhum, ele é escandaloso, dá uns gritinhos lá, mas é super forte. Pode crer. O próximo personagem secreto que tem é o Canguru, que ele é chamado ou Vict ou Uro. Eu acho que a versão japonesa é Ro e na americana é Vict, eu chamo ele de Vict. E o Vict tem duas maneiras de ser selecionados. Uhum. Existe um código que você pode fazer na tela de abertura,
Ele vai estar disponível na tela de seleção desde o início. Eu não sei esse código. Mas a segunda maneira de selecionar o Vict, essa eu lembro, é na fase do Vict, que se eu não me engano é logo depois da fase do Shiva, né, na fase seguinte. O Vict é um inimigo no meio do cenário, ele é um sub-boss assim. Na verdade o chefe é tipo um palhaço, um domador. E o Vict, que é um canguru, né? O Vict é tipo o animal dele que luta contra você. Então você enfrenta o palhaço e o canguru. Se você matar só o palhaço, né, e deixar o canguru viver, o Vict vai fugir da batalha. E a partir daí, ele vai estar disponível no Continue. Se você bater nele primeiro e depois no domador, daí você não vai poder usar ele. Então essa é a maneira que eu fazia. Eu não fazia a do início. Eu só conhecia essa maneira aí. Eu nunca ouvi falar da versão da tela de início, não. Ah, mas tinha um código para ele estar disponível desde o início. Então tá, Legal. Bare Knuckle 3. Bare Knuckle 3 porque eu recomendo a versão japonesa que tem um personagem a mais. Então eu vou pra minha dica então. Batman e Robin Adventure, do Mega Drive. Então, a dica desse jogo aqui era pra você passar de fase. E era a coisa mais besta do mundo, porque você podia, começava a fase, aí em qualquer momento da fase, assim, você pausava o jogo, colocava BA, né, no controle, baixo trás, bem, eu já falei no começo do programa, eu entendo como trás sendo esquerda, né? Então é BA, pra quem joga baixo de luta, a gente também já imagina isso. Sim, então é BA, baixo, trás, cima e C. E ele já pulava de frase direto. Olha que maravilha. Minha última dica certo. É de Pokémon. Dica clássica, lá dos primeiros jogos do Pokémon. Eu não sei até que jogo essa dica funciona. Com certeza funciona nos primeiraços lá do Red e Blue. Se for a mesma que a minha, só funciona nas 3 primeiras. Eu tinha acabado de pensar nessa mesma dica. Será que só funciona falar a mesma coisa? Só funciona nos 3 primeiros. Red, Blue e Yellow. Que é o Missigno. Exatamente. Então, o que é o Missigno? O Missigno, na verdade, era um bug que acontecia no jogo, que era contabilizado pelo jogo como se fosse um Pokémon extra, secreto. Isso. Uhum. E você tinha que fazer um esquema... Vamos lá, eu vou falar da minha cabeça, você confere se está certo. Se eu não me engano, tinha uma ilha que ficava bem embaixo no mapa, tipo embaixo de pallet, uma coisa assim, então você só podia chegar lá depois que tivesse o surf. Uhum. Você tinha que vir pela direita, não por pallet, porque por pallet você chegaria na esquerda da ilha, você tinha que chegar no outro lado. Mas eu não lembro o nome da cidade que ficava pra lá. Mas você vinha lá pela outra cidade e aí surfando você chegava na costa direita, costa leste dessa ilha. E o que você tinha que fazer é ficar nadando naquele um bloquinho que não era nem água, nem mar, nem terra. Porque tem o bloquinho da terra, tem o bloquinho do meio a meio e tem o bloquinho da água. E uma divisão mais escura que seria... então você tinha que ficar nadando nesse bloquinho meio a meio ali, pra cima e pra baixo. E aí eventualmente você ia entrar na batalha com o Missigno, que na verdade é a abreviação de Missing Number. Tá faltando número, né? Que é o Exatamente. Bug. E daí por causa do bug, aquilo contabilizava como se fosse um Pokémon, que podia ter alguns formatos, mas geralmente era um monte de quadriculado que não tinha uma imagem formada, uma coisa assim. Exatamente. Eu tinha uma outra versão de como fazer um Insigno, que eu conhecia pelo menos, só que nessa versão que eu conhecia só funcionava no Red, não funcionava no Blue. E não sei porquê. Da mesma forma que meu amigo tinha o Blue, ele fazia uma versão que não conseguia fazer no Red. Que você precisava do Surf, como você disse, e precisava do Fly também. Você precisava ir pra Viridian primeiro, conversar com o velhinho lá que ensina a atacar Pokébola. Depois disso você voava pra Fuchsia, que era a cidadezinha do ninja e tal. Descia toda a costa, né? E pelo Surf você ia até Cinnabar, que era a penúltima do jogo lá. E você ficava andando também num cantinho lá com água, que seria esse bloco mais escuro que a gente falou da tua dica aí. E encontrava o Missigno também. E ele era usado pra multiplicar itens, né? Sim. Sabe o que eu tô pensando agora? Talvez a sua explicação seja o caminho certo. Eu acho que a memória como você falou pra pallet. Então como você falou que era por pallet, talvez fosse a dica que funcionava no meu amigo. Não, eu não disse que é por pallet. Eu localizei a ilha como ela é embaixo de pallet. Mas o caminho não era por pallet, era pela outra cidade que eu não lembro o nome.
Ah, tá. Então pode ser que seja. Porque, como eu falei, tinha duas dicas diferentes que funcionava só em cada versão, né? É. Do Red e do Blue. E eu só conhecia essa daí porque era que funcionava no meu, enfim. Eu tô achando que a sua explicação tá certa. Então tá bom, legal. já deu de dica por hoje, né? Acho que tá ótimo, né? Já deu um monte de coisa para as pessoas treinarem lá. Se alguém pegar pra treinar também, né? Claro, né? É dever de todo mundo que ouve testar cada um desses códigos pra ver se a gente realmente sabe do que tá falando. E depois comentar, você errou, não era 2 pra trás, era 2 pra frente. Isso, a gente quer gente chata, assim, sabe aqueles fãs de internet? Você falou errado, o código não era B, era A, tal. Exatamente. Eu não sei se é uma coisa boa pedir por isso, né? Mas enfim. Ou sim, mas Sim, sei lá, vamos ver. Mas enfim, então testem enquanto... os códigos e comentem, xinguem se tiver errado, enfim. Isso, por enquanto chega de podcast de códigos, quem sabe no futuro, se a gente conseguir bolar mais códigos da cabeça, né? É porque, cara, dói o cérebro fazer isso. Sim. Gente, eu lembrei aquele comando do Robocop, cara, tem tanta letra naquele negócio, eu devia ganhar uma medalha. Pois é, a gente pode falar que o vencedor desse daqui foi você, hein? Yes, eu venci! Até mais, pessoal. Valeu!